situações. Minha filha acabou de ligar que disse que um ônibus bateu no carro dela. Ai, Jesus. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, está bem, está lá, o Graças a Osmar Deus. já foi correndo para tentar ajudar, mas está Nossa. bem, não, só bateu mesmo no carro, e caminho do trabalho. Poxa. É as lutas do dia, né? Mas graças a Deus, É. Deus nos livra de todas. Em Amém. nome de É Jesus. isso. É Ele Glória a que nos Deus. livra. E eu estava orando. Glória a Deus. Orando pelo trajeto das meninas nos trabalhos, porque ela deixa a criança na escola. Ela é muito assim aplicada, deixa as crianças, a criança, o filho dela, o neto, né, o Davizinho com 2 aninhos, ela deixa na escola, da escola ela vai até perto da Orozimbo Maia, lá na Orozimbo Maia, que é onde a farmácia que ela trabalha. E é essa coisa de trânsito o tempo todo para lá e para cá. Gabi nunca bateu um carro, um ônibus hoje bateu nela. Graças a Deus está tudo bem, está falando, Amém. nós tranquilizamos ela e o Osmar já foi atrás para socorrer. Glória a Deus. Amém, glória a Bom Deus. dia, Bom shalom, dia. shalom. Bom dia, Bom pastor. Shalom, dia, pastores. Bom Alô. dia, shalom. Deus abençoe vocês nessa manhã. Amém. Que bom saber, a gente está ouvindo as coisas e como eu sempre gosto de lembrar, nossa live é bem livre, para que o Espírito faça o que ele quer, não é? Amém. E aí, enquanto você falava da batida dela, eu me lembrei de outra história na minha vida, que eu acho importante, em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz para a gente, a palavra do Eterno, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, estou vendo a Silvia aí, a Silvia vai lembrar dessa loja de carro e desse proprietário dessa loja ali na Rua da Conceição, uma loja uma das mais famosas de venda de carro. E essa história marcou a minha vida. E eu quero deixar para vocês, como alguns amigos sempre falam, essas histórias mudam o dia da gente. E eu sei que é o Senhor na nossa vida. Nós entramos uma vez para comprar um carro, até o final, talvez eu lembre do nome dele, né? Um carro nessa loja. E entrando lá, eu comecei a conversar com o proprietário. E ele disse assim, eu queria ouvir mais desse Deus que a senhora falou hoje para mim. E eu comecei a falar. E nisso que eu falei, ele disse para mim assim, falamos, conversamos, oramos com ele por uma meia hora, batendo papo. E ele disse, foi o melhor do meu dia hoje ouvir tudo isso. Mas eu queria dizer outra coisa para a senhora. A minha esposa precisa ouvir isso. E agora, como é que eu faço? Já que ela odeia, detesta tudo isso. E agora eu entendi por que eu não posso falar o nome dele, porque ele é muito conhecido e tem esse detalhe. E ela não vai querer nunca ouvir a senhora. Então, queria só dizer para a senhora, pede a Deus por ela. Quem sabe um dia vocês se encontram e a senhora vai poder falar tudo que a senhora falou para mim e para ela também. Porque eu sei que eu não estou bem com ela e eu queria uma mudança na nossa casa. E aí eu olhei para ele e falei assim, olha só, o nosso Deus é tão poderoso que eu tenho certeza que se eu começar a orar por ela, Deus vai colocar essa mulher juntinho de mim. Não levou uma semana, eu na mesma rua, alguém veio de lá e deu uma pancada na minha traseira, na traseira do meu carro. E aí eu disse, orando e já dizendo, Deus, ninguém encosta em mim à toa nem por acaso. Se bateu, tem algum propósito, o Senhor vai fazer alguma coisa nova na vida dessa pessoa. E quando eu desci, aquela mulher já veio toda chique, né? Toda, e já falando assim, a senhora me desculpa, sabe? É porque eu saí meio nervosa. E agora eu estou vendo que está ligado com o que eu ia falar, com o que a gente vai falar hoje. Estou nervosa. Estava saindo de casa hoje meio atarefada. A senhora me desculpa, mas eu pago tudo que eu fiz aí, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei assim, calma, querida, posso te dar um abraço? Aí ela olhou, abraço? Falei, sim, só queria te dar um abraço, porque eu estou vendo que você está muito ansiosa, você está muito nervosa. Eu trabalho na área, então, já que eu estou calminha hoje, que não é muito normal, deixa eu te dar um abraço, porque quem sabe esse abraço vai mudar o seu dia. Não, mas eu pago. Falei, mas não é disso que eu estou falando, você vai pagar sim, certamente, porque eu não tenho condições de pagar o estrago que você fez. Mas primeiro eu quero te acalmar. Primeiro eu quero te dizer que nós temos um Deus que é o príncipe da paz. Você já ouviu falar nele? Como não sei o que?
Falei, Jesus. E isso a gente parado no canto lá, esperando todo mundo passar, né? Todo mundo foi embora, nós duas ficamos ali. E eu falei, não vou ter pressa, como diz a Bíblia, não tenhas pressa de sair da minha presença. E eu vi que Deus estava fazendo uma grande obra ali. E aí, eu mandei todo mundo passar, e um guardinha que estava ficou de plantão lá, e eu falando baixinho com ela, Jesus está aqui, fica calma, fica tranquila. Ansiedade não é para nós mais hoje. Algo novo Deus tem com isso. Senhora, não me bateu à toa nem por acaso. Não, mas eu pago, meu pai. Aí daí a pouco ela vira e me fala assim, meu marido é dono daquela loja ali da frente. Eu falei, como é que é, seu marido? Seu marido é dono de que loja, minha filha? Aí ela disse, aquela loja da frente, muito conhecida, todo mundo conhece ele, porque todo mundo gosta muito dele, é ali, não sei o quê. Eu falei, só fala o nome dele. Que eu pensei comigo, só falta ser o cara. Aí ela deu o nome dele. Quando ela deu o nome dele, você vê, não estamos lembrando disso aqui agora à toa, nem por acaso, né? Nós temos que ir atrás dele, porque depois vou dizer a última vez que me encontrei com eles. E aí eu comecei a falar, seu marido é o dono daquela loja? Eu falei assim, então, mais uma vez quero dizer, você não bateu em mim à toa, nem por acaso. Ela, vamos lá para a loja. Eu falei, vamos, agora eu vou falar para os dois juntos, que maravilha, olha que bênção, vamos embora. E aí tocamos para a loja, chegamos lá, ele estava. Quando ele me viu entrando, abraçadinha com ela, o homem quase desmaiou. O homem olhou para mim e falou assim, como, dona Rita? A senhora conhecia minha esposa? A senhora conhecia minha esposa? Eu falei, eu não. Mas Deus conhecia. E agora ela é minha amiga. Ele falou assim, como assim amiga? Mas a senhora conhece ela de onde? Eu falei, então, não conhecia. O único problema é que, como ela não ia ouvir de um jeito, ela ouviu de outro. O senhor vai precisar pagar o conserto do meu carro. Mas não tem problema. Eu deixo o carro aqui com o senhor conserto, e eu pago o táxi até só arrumar, tá bom assim? Ele olhou para mim parado. Mas aconteceu alguma coisa? Teve algum problema? Eu falei, não, ela só bateu em mim na traseira. Mas você resolve essa causa. E ali os dois tiveram a oportunidade de aceitar Jesus comigo. E Deus fez uma grande obra na vida daquele casal. Aquela mulher foi transformada em pouco tempo. Amém. E depois, anos depois, quando eu volto de Campinas, que eu vou fazer uma visita no hospital, eu errei a porta da visita, do quarto da visita. E quando eu entrei, quem é que estava lá? Ele, internado no hospital. Quando ele me viu entrando, ele falou assim, dona Rita, eu não sabia que a senhora sabia que eu estava aqui no hospital. Eu precisava tanto de uma oração. Peraí, ora por mim. Aí eu falei, eu também não sabia. Mas o nosso Deus sabia. E ali eu pude orar com o casal. Depois disso eu nunca mais vi. Mas vou até procurar saber se eu descubro onde é que eles estão. Eu tinha um contato, mas com a ida para aí eu perdi. Mas por que Deus levou a gente a falar sobre isso? Porque Deus, desde ontem, está falando conosco em cima de um texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 5. E enquanto isso, Dimas vai orar por nós, porque nada acontece à toa nem por acaso. Sabemos que todas as coisas, até as negativas, vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você vai ver que aquilo que hoje é negativo na sua vida vai ser transformado em algo positivo para a glória de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade, pela alegria de poder estar com as tuas filhas e com teus filhos aqui nessa manhã. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já está falando aos nossos corações. Amém. O testemunho não veio por acaso, Senhor. Sim. Muitas vezes nós nos aborrecemos, nós ficamos tristes, Senhor, com aquilo que o Senhor faz, porque eu creio que existe acidente que o Senhor permite para nos despertar, para nos fazer entender que a agenda está nas tuas mãos. E assim o Senhor tira toda a pressa no nosso coração, do nosso corre-corre. O Senhor muda a nossa agenda, a nossa rota e transforma situações, como a tua palavra diz, maldição em bênção. Aquilo que parecia ser algo ruim é transformado uma coisa maravilhosa, como o Senhor fez com Jesus ali, Senhor, e aquela mulher que foi buscar água para matar a sua sede, para poder lavar os seus alimentos, e encontrou a água da vida. Que assim também seja, Senhor, na nossa vida, todos os dias. Que ao despertar pela manhã, possamos lembrar, é o Senhor que dirige, é o Senhor que dá o sentido da vida. Então, entregamos tudo nas suas mãos, sabendo que o Senhor proverá, que o Senhor cuidará de nós.
Muito obrigado, Pai. Quero te agradecer pelos maridos, Pai, que já estão aí escutando, Osmar, ó Deus, o Tiago, Senhor Márcio, Senhor, toma as suas mãos, sopra-te. Deus, traz os outros, Pai. O Senhor tem falado para eu orar por esses homens, Pai, e profetizar que eles estarão, ó Deus, lado a lado com as suas esposas, reunindo as suas famílias, Senhor, para receber a orientação através da tua palavra. Pai, eu profetizo que isso já está próximo, que o Senhor está reunindo dos 4 cantos, Senhor, desde os lugares mais longínquos, o Senhor trará aqueles que abriram o coração para ouvir a tua palavra. Senhor, não tardem em fazer isso. As tuas filhas choram, ó Deus, e pedem, porque elas creem que isso será breve. E nós te pedimos, abençoe-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Antes da Rita iniciar, amado, eu já tenho aqui alguns nomes, mas se você quiser enviar o nome dos maridos, dos filhos, eu quero estar intercedendo pelos homens que, de alguma forma, estão ligados a essa live, a essa rede. Tá? Manda para mim, tá? Que a gente tem acordado de madrugada, e eu gosto de orar conhecendo os nomes, sabendo, né, por quem a gente está intercedendo. Tá bom? Amém. Amém. Ele usou uma frase na oração dele que eu quero trabalhar mais um pouquinho em cima dela. Ele falou sobre a nossa agenda. É exatamente em cima do texto que a gente vai falar. Nossa agenda está nas mãos do Senhor. Entregando e descansando. Ele falou entregando a nossa agenda, mas eu quero acrescentar ainda. Entregando e descansando. Deus não deixou um capítulo todo da Bíblia dedicado ao descanso à toa nem por acaso. Hebreus capítulo 4, marido. Hebreus capítulo 4 trata da palavra descanso. E ali Deus deixa para a gente um versículo que eu quero que você decore só esse. É um capítulo grande, Hebreus 4, mas decora só esse. Cola na parede da sua casa, no banheiro, leve seus filhos, leve seus netos a decorar, porque ele é um versículo contra estresse da vida, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Resta um descanso para o povo de Deus. Quando você falar resta um descanso, faz como eu sempre digo, como Deus tem me falado, fala em marcha lenta. Resta um descanso para o povo de Deus. Procuremos, pois, entrar nesse descanso para que ninguém caia em desobediência. Isso é muito sério. Descanso na palavra de Deus está relacionado com o próprio nome de Jesus. Jesus hoje é o nosso descanso. Mas isso não anula da gente lembrar que ele deixou um dia de descanso. Pode quem quiser falar o que quiser contra, mas se você perguntar até uma pessoa não cristã qual é o dia de descanso estipulado por Deus em todas as nações, todos vão falar. Resta um descanso. Então, nós temos um dia de descanso, e eu sempre gosto de brincar assim. Eu trabalhava, né, no trabalho secular, eu via minhas amigas e minha turma sempre dizendo, graças a Deus que hoje é sexta-feira, eu gosto muito de lembrar disso. Aí eu falava assim, por que graças a Deus que hoje é sexta-feira? Porque amanhã é sábado. Isso pessoas não cristãs. Então imagina, Deus instituiu um dia de descanso para nós. Aí a gente está trocando por coisas seculares. E a gente fica cansado e desesperado e não sabe por quê. Não dá nem para eu falar tudo aqui do que Deus falou a respeito desse tema, porque só isso daria uma live e muita gente não ia entender. Então eu sempre digo que eu gosto de lembrar daquela história da Corrie ten Boom, uma mulher famosa que rodou o mundo. E junto da história dela, a história do pai dela, que sempre me chamou a atenção, um homem sábio, que ela tinha poucos anos de idade quando ela tentou pegar aquela mala enorme escondida no sótão que a família tinha para não ser morta pelos nazistas. E aquele pai mantinha aquela mala ali. Nos livros dela, ela conta essa história. Que um dia ela vendo todo mundo correr, ela disse para o pai também, e essa mala? Vou pegar a mala para você, pai. Aí o pai falou assim, não, hoje não, essa mala não é para você. Essa mala é muito pesada. Ela, não, mas eu... Não pode não. Essa mala não é para você. Um dia você vai entender o que eu estou te dizendo, mas hoje eu não posso falar para você tudo.
Por quê? Porque ele não podia contar para a filha todo o sofrimento e a história que eles estavam vivendo no meio nazista. Porque se ele contasse tudo, a menina poderia surtar. E isso está relacionado com o que a gente vai falar hoje. Olha como Deus dirige a nossa live de uma maneira leve, mas forte, porque eu sei que é Ele. Nosso Deus é assim, é um Deus leve, tranquilo, mas também um Deus forte, que muda as circunstâncias da noite para o dia, como mudou daquele meu amigo da Rua da Conceição. Ele é tão famoso ali que se a gente chegar ali e perguntar a qualquer um qual a loja de carro mais famosa da Rua da Conceição, todo mundo sabe. E assim Deus alcançou aquele casal. E eu pude ver aquela mulher ali à beira de um leito, junto com ele, tratando ele com maior amor, fruto daquela primeira oração. Então, o Senhor nos chama para um tempo de descanso. Nós estamos vivendo, eu estava meditando num livro da Joyce Meyer, quando ela falava exatamente sobre o estresse. Desde o dia que eu vi esse livrinho, era um livrinho fino, mas eu comprei na mesma hora. E eu sempre digo, a gente precisa valorizar o que o outro faz. Tem pessoas que às vezes não valorizam, mas nós precisamos valorizar. E ali, em poucas frases, eu pude ver realmente como nós estamos deixando o estresse chegar à nossa vida. E hoje Deus me deu, desde ontem, Deus nos deu Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Só que eu sempre li esse versículo e eu nunca relacionei esse versículo com a palavra estresse. Nunca pensei em falar sobre esse versículo com a palavra estresse. E eu não citei isso para ele. Interessante, só falei o versículo para ele. E aí ele, na oração, ele já disse que Deus cuide da nossa agenda. E ao cuidar da nossa agenda, isso significa não tenhas pressa, como ele diz em Eclesiastes, de sair da minha presença. Por quê? Porque é na presença de Deus que há fartura de alegria. Na presença de Deus, há alegria perpétua, diz a palavra. Então, quando ele fala, não tenhas pressa para sair da minha presença, é exatamente porque ele quer nos dar uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida de descanso, como está em Hebreus 4. Nós temos um descanso que é Jesus, mas nós estamos vivendo totalmente cansados, estressados, nervosos, agitados. O estresse está tomando conta dessa geração. Eu costumo dizer, você vai falar com as pessoas já não olham no seu rosto. Aí, de vez em quando, eu pego e falo assim, olha assim para mim. Ele não, graças a Deus, mas eu vejo muito disso. Falo, você está olhando para mim? Olha só, vem cá. Estou cuidando de você, olha para mim. E aí eu vejo adolescente, então, abaixa o rosto. Não quero falar, não quero, você quer. E começa a chorar. Falo, não precisa parar de chorar, mas olha para mim. Está difícil olhar olho a olho hoje. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida de falsidade, uma vida de aparência. As pessoas não têm tempo mais para parar, para bater papo. Desde o início, antes do nosso casamento, eu já disse para ele, uma coisa eu não abro mão, da gente sentar junto todos os dias para as nossas refeições. Pode fazer qualquer coisa, e eu estou vendo aqui uma delas que levou a sério isso. E esses dias ela disse para mim, assim, eu levanto 5 horas da manhã para poder servir o café para o meu marido. Que coisa linda! E o casamento foi restaurado, que maravilha! Então, quando eu lembro, quando eu escuto ela, isso mesmo, já sabe quem é. Isso mesmo. Às vezes, com pouca coisa, a Bíblia diz, com pouco fazes a guerra. Às vezes, com pouca coisa, nós mudamos o clima, como dizem em psicologia, do ambiente. Com pouca coisa, nós mudamos as situações da nossa vida, mas nós estamos tão apressados que estamos deixando o estresse tomar conta da nossa casa. Ah, mas meu marido não para. Será que não para? Ou você não conseguiu atraí-lo com cordas de amor, como diz o livro de Oséias? Oséias, Deus trata de um marido que teve que perdoar a esposa várias vezes, e a gente não quer perdoar. A gente quer guardar a mágoa, o ressentimento, a raiz de amargura. E a gente vê pouco nós podemos mudar o clima. E Deus vira para Oséias e fala, ela foi atrás do seu amante, mas você vai perdoar, você vai trazer ele de volta, ela de volta, e você vai tratá-la bem. Gente, a gente quer tratar o inimigo bem? Não quer. De vez em quando eu brinco com ele, fulano, dá vontade de matar.
Fulana, pronta, não é possível, só você para poder aguentar com esse jeitinho seu, porque eu, não. Quando nós fizemos caminhada aqui na rua, eu pedi perdão a Deus, eu falei, Deus, era tanto cachorro latindo nas suas casas, mas que a gente tinha que mudar de rua. Eu falei, você já me conhece, eu estou perto desse cachorro, o que eu poderia fazer? Eu ia sair fora do sério. Eu não aguento. Gente, uma rua de calmaria, que você não pode ficar porque os cachorros estão estressando todo mundo. E os donos não enxergam. Ontem uma virou para mim, ligou e falou assim, então, ora pela minha vida financeira, que eu não estou aguentando, estou precisando muito de dinheiro, não estou conseguindo nada, que não sei o que, não sei o que lá. Aí depois eu vou falar com ele, eu nem vou falar, né? Porque se eu fosse falar o que eu queria, aí ia tornar o caldo logo de cara. Você não tem dinheiro para nada, mas fica arrumando animal para poder comprar comida cara para os animais. E dois ainda. Gente, isso é pecado. Ah, mas a senhora não gosta do animal? Eu gosto. Mas a Bíblia diz, você vai fazer uma casa? Então, antes, faça conta de tudo. E você vai fazer. Faça conta. Tudo isso fica tranquilo quando você faz a conta. Quanto é que eu vou gastar com tantos animais na minha casa? Ele está cuidando de uma que vive pedindo. E aí ele decidiu, ele falou assim, não vou fazer mais, acabou. Só se Deus mandar. Por quê? Porque eu estou vendo a situação grave. Os gastos fora do normal. Não, se eu não tenho para isso, como é que eu vou arranjar mais despesa para mim? E aí chega num clima pesado. Por quê? A senhora vem na minha casa? Eu disse, nós fomos fazer uma visita, ele viu. Fomos recebidos pelos dois cachorros que latiam tanto que a gente não conseguia saber se a gente chegava, entrava ou se parava no carro, com medo de ser avançado. Gente, você vai preparar uma visita? Você tem que lembrar disso. São coisas que parece que não tem nada a ver, mas causa estresse no outro. Você não sabe, você não conhece. Ah, mas olha, esse não morde. Quem te disse que não morde? Eu costumo dizer, quem pode garantir? Tem boca? Eu brinco assim, tem boca? Então você não garanta que não morda. Porque os menorzinhos que eu encontrei na vida morderam e morderam feio. Minha mãe quase perdeu o pé, porque foi mordida no calcanhar. Eu sei o trabalho que eu tive para poder cuidar dela. Então, não estou falando de algo que eu ouvi falar. Não, hoje eu não entro. Não entro. Ah, mas tem cachorro. Tem cachorro, então prenda ele. Você quer oração? Quer? Então põe ele lá no canto. Por quê? Porque a gente que conhece da história, eu não estou caminhando de hoje. Várias e várias vezes eu peguei isso na minha vida. Peguei um cachorro que a dona falou, não morde não. De repente ele arrebentou a porta, entrou numa reunião com umas 20 pessoas. E a gente não sabia o que fazer, porque ele avançava em todo mundo. Isso, todo mundo que me conhece sabe disso. Foi, né, uma visita que eu fui fazer com o Luiz Giscado, daí de Campinas mesmo. E aí nós vimos a experiência. Aquelas mulheres que estavam comigo viram o que aconteceu. Ficou todo mundo estressado, todo mundo desesperado. E todo mundo voava em cima de mim. Pastora, faz alguma coisa. Eu falei, eu não posso fazer. O cachorro não é meu, ele não vai me ouvir. Só Deus. E aí ninguém conseguia segurar. Eu levantei a mão e orei. E Deus fez parar. E fez sair aquele cachorro. Mas não era o propósito da nossa visita de oração. Não era o propósito. Quem consegue dar um estudo bíblico depois de um negócio desse? Não dá. É um negócio extremamente cansativo. E por que eu estou falando isso tudo relacionando com esse versículo? Porque quando ele colocou para nós ontem, ele mostrou claro isso é relacionado com a nossa agenda. Nós fazemos a nossa agenda. Quando eu cuido de alguém, a primeira coisa que eu falo, compra uma agendinha para você, pequenininha, mas eu tenho no celular, mas eu tenho um papelzinho. Não. A agenda fala de disciplina, fala de uma vida organizada. Eu posso dizer, não sou a melhor na área de organização. A Lei que está aí está muito melhor do que eu, né, Lei? Falo certeza. Não sou. Ela chegou na minha casa um dia para resolver umas causas, quando eu vi ela no telefone, não, porque você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria qualquer coisa para a Alessandra ficar aqui o dia todo, só resolvendo o problema. Porque só em pensar, Silvia também, só em pensar no problema eu já estava estressada. E eu sempre digo, por quê? Porque não é minha chamada. Às vezes ele fala, aprendi isso também. Eu falo, olha só, eu não acho que eu já sei muito, não. Não, não vou aprender, não é a minha área. Nós podemos aprender algo mais? Podemos e devemos. Mas você tem que saber se é a sua chamada, se é a sua área, para que você não fique estressado fazendo um mundo de coisas ao mesmo tempo.
Por isso o versículo, seja sempre o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do maligno. Então, quando eu digo sim, não, não, eu posso fazer, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou resolver, e eu não aprendi a dizer não, eu posso ficar estressada, cansada, e aí eu posso ter problema lá na frente. E vai ser de procedência maligna. Por quê? Porque o convite, às vezes, veio, não foi de Deus para você, e você está aceitando. Eu sempre digo para ele, você quer que eu vá nisso com você? Quero, né? Você é importante. É isso aí. Não, não precisa não. Então tá bom. Eu vou onde você achar que eu preciso de mim. Se você achar que precisa de mim, eu estou junto. Mas se você achar que não, prefiro ficar em casa orando, lendo a palavra de Deus, estudando. Os livros, que eu tenho vários. Minha paixão hoje sempre foi os livros. Não faço questão de nada na vida, ele sabe. Nunca peço nada para mim. Mas meus livros não abrem mão. Primeira coisa que eu cheguei falando, ó, arruma um canto meus livros, é só o que eu quero. O resto é resto. Por quê? Porque nós sabemos o que nós temos para valorizar. O que nós temos para fazer no nosso dia a dia. Na minha vida, eu sempre digo, se você me vê estressada, pode saber. Eu perdi o meu tempo de estudo da palavra e de oração. Se eu tenho um tempo de oração e um tempo de estudo da palavra, você nunca vai me ver estressada. Você me viu estressada? Me chama para parar. E vamos estudar alguma coisa da palavra e orar mais um pouquinho. Se a gente fizer isso, o nosso dia vai ser diferenciado. Aí você vai dizer, mas de novo, falando de oração, sim. No Salmo 119, Davi fala, porque 7 vezes no dia meu coração te louva. Um dia eu pedindo ao Senhor para mostrar, Senhor, por que o Senhor me chama para parar para orar de 3 em 3 horas, como no livro de Atos o povo fazia? Não vejo ninguém fazendo isso. Por que isso me lembra de 3 em 3 horas de parar para orar? Às vezes estou na rua, alguém para e fala comigo, minha senhora, vê a hora para mim quando eu olho, 9 horas da manhã. A minha senhora, vê a hora para mim, por favor, quando eu olho, 3 horas da tarde. Não é à toa. Não é à toa. Não poderia ser 2? Poderia ser 4? Não, mas sempre o mesmo horário que Deus estipulou para eu dar pelo menos um alô para o meu Senhor. Para dizer para Deus, Senhor, traga o descanso ao meu coração, que eu possa amar mais, que eu possa orar mais, que eu possa ter uma vida que agrade ao Senhor em primeiro lugar. Mas às vezes nós não paramos, nós esquecemos, e Davi deixa isso lá, porque no Salmo 119, 7 vezes no dia, Senhor, meu coração te louva. E um dia, quando eu estava pedindo uma base, um embasamento, eu gosto muito de falar com base bíblica. Por quê? Porque essa palavra, ela não muda. Eu escrevo, tenho meus livros escritos, só que meus livros passam, mas a palavra de Deus nunca. Por onde você for, no mundo todo, todos conhecem essa palavra, que transforma corações, que muda até quem não quer nada com Deus. Às vezes a pessoa não quer nada com Deus, eu falo que quer não, não. Então tá, então pelo menos leia a palavra, leia a Bíblia, leia por ler. Você não é um cara culto? Começa a ler, e você vai ver o resultado disso na sua vida. E os mais cultos que eu peguei, começaram a ler a palavra e voltaram para poder querer mais. Então isso mostra que o nosso Deus, ele é um Deus que transforma vidas. Nós não precisamos brigar com ninguém para mudar ninguém, porque nós não temos capacidade para mudar ninguém. Agora, com oração, com amor, nós transformamos qualquer coração, qualquer vida. No mundo muçulmano, a gente vê, eles ensinam pela força. Muitos, não vou dizer todos, que a gente não pode generalizar, mas eu vi de perto uma criança sendo obrigada a estudar e decorar o Alcorão com um chicote de 1 metro. Você tem que decorar isso aí, você tem que decorar, e o professor pago pelo pai, para poder bater na criança, se ele não decorasse o Alcorão. A gente tem no nosso país a liberdade de sentar em qualquer rua com a palavra de Deus na mão e ler à vontade. E a gente não faz isso, não valoriza isso. Essa live, eu quero voltar a lembrar, começou porque eu estava sentada numa praça, aí em Campinas, do meu prédio, uma pracinha, lendo a Bíblia. Eu lendo a Bíblia, porque Deus mandou descer na portaria, naquele dia, sentar na pracinha com a Bíblia na mão. Uma menina do nosso grupo que está aí até hoje me chamou e me pediu, me ensina mais da palavra de Deus, por favor. Eu vejo a senhora lendo e eu queria aprender mais. Nós temos a liberdade para fazer isso e nós não fazemos, estamos negligenciando.
Então, precisamos aprender a parar para as coisas nobres. Em Isaías 30, parece, ele diz, o liberal projeta coisas liberais ou coisas nobres, e pela sua nobreza fica de pé. Então, hoje eu queria que você projetasse coisas nobres na sua vida. Projete coisas nobres. Ah, mas como assim? Projete um canto da sua casa para você ler, estudar a palavra, estudar os livros seculares, sim. Nós precisamos disso. No tempo da faculdade, eu peguei aqueles livros maiores, os mais grossos. Até hoje, separei um livro ali de psicodiagnóstico para dar para minha neta de presente, todo marcadinho, porque quando eu pego para estudar, eu não gosto de estudar de qualquer maneira. Não, eu quero marcar tudo. Porque eu sempre digo que quem receber meus livros depois, certamente, vão lembrar que aqui passou alguém que estudou, que não leu por ler. Não, alguém que leu, marcou tudo, deixou ali, que eu costumo dizer até hoje, quem lê até os meus livros de psicologia, que coisa tremenda, eles vão ver que nas laterais estão escritas todas as coisas que eu recebi de revelação ali na hora que eu estava lendo os textos. Então, ler a Bíblia, mas ler os livros seculares, volte a estudar, não pare de estudar, eu nunca paro de estudar. Essa história de dizer, meu filho, eu fico vendo, adolescente, o que você vai estudar? Qual a faculdade você vai fazer? Não sei, ainda não sei. Não sabe como? Não, querido, você já vai crescendo sabendo o que você vai fazer de faculdade. Qual a sua faculdade? Ontem eu estava vendo uma pesquisa e fiquei impressionada de ouvir. A reportagem falava isso. Que a diferença, pena que eu não sou de guardar detalhes, né? Não é minha chamada. Mas a diferença de quem tem uma faculdade e quem não tem, no salário é de no mínimo 10 mil reais. Isso é muita diferença, gente. E a gente não pode negligenciar. Tem pessoas aqui com faculdade que não estão valorizando a faculdade que ganharam de presente dos pais. Não. Eu peguei uma delas aqui e falei com ela, não, você tem jeito para negócio, tem jeito para... Mas eu tenho. E hoje ela está abrindo um negócio próprio. Hoje ela já está trabalhando no aconselhamento na área dela. Falei, você pode não fazer desse jeito, você vai fazer de outro jeito, mas vai usar a faculdade que você tem. Você vai entrar para tudo que tem direito, não. Deus te deu uma faculdade. Não fica parado. Você vai aprender a ter recursos, a angariar recursos de outras formas. Eu não estou conseguindo na minha área, então faça outro curso. Mas vai fazer. Eu já contei aqui de um jovem que eu cuidei, tinha acabado de fazer fisioterapia, filho único. Os pais montaram um senhor consultório para ele, chique aqui em Niterói, pagando caro. Quando acabaram de montar, o filho disse que ele foi atender e viu que não era aquela área dele, que ele queria fazer administração. E eu na minha casa, a mãe, ainda bem que é minha grande amiga, me ouve, e aí Deus me fala, para tudo agora e vai lá na casa dela. Eu falei, mas agora, se eu nem marquei nada com ela, liga para ela e vai, porque ela está precisando. Quando eu cheguei lá na casa dela, não tinha conseguido falar com ela. Ela estava numa grande batalha com o filho por essa causa. E ela dizia, não vou pagar mais, já paguei uma faculdade, não sei o que tem lá, não sei o que tem lá. E o menino lá lutando para poder fazer outra faculdade. E aí eu cheguei, quando eu cheguei, ela disse, ainda bem que você chegou, que você vai convencer ele que ele tem que trabalhar na área dele. Eu falei, não, querido, não vou convencer coisa nenhuma. Quem convence é o Espírito Santo, não vou convencer, não. Quero te dizer, qual é o problema que está acontecendo aqui? Não, porque agora que nós montamos o consultório para ele, ele quer fazer outra faculdade. Ele viu que não é isso. Ele tinha que ter visto antes. Falei, não, querido, ele viu agora, ainda dá tempo. Você tem recurso? Você tem dinheiro? Qual o problema de você pagar outra faculdade para o seu filho? Se o seu filho estivesse nas drogas, qual seria a melhor opção? Você pagar agora uma faculdade a mais para ele? Ou você patrocinar as drogas dele, porque ia acabar batendo na sua porta pedindo dinheiro? E aí aquela mãe chorando me ouviu. E esse jovem, na mesma hora eu falei, vamos comigo, meu filho, eu estou de carro aí, vou te levar para procurar a faculdade que você vai fazer e você vai me levar para me ajudar na faculdade que eu vou fazer. Aí ninguém sabia na casa que eu ia fazer psicologia, que aquele dia eu tinha saído para procurar uma faculdade de psicologia. Esse jovem hoje está no Canadá, trabalhando numa multinacional, casado, com um filhinho lindo. Vou mandar a foto deles, me cobre aí para você ver a foto deles, que a mãe vai ficar orgulhosa se souber que eu estou mandando. Mas foi aquele jovem que saiu comigo e me indicou a faculdade Maria Tereza para fazer psicologia em Niterói. Nos tornamos grandes amigos. E eu pude ver ele terminando a segunda faculdade e recebendo um emprego
para trabalhar numa multinacional no Canadá. Gente, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se eu chegasse ali e tivesse dito, não, mas vocês vão pensar, sabe? A gente tem que pensar com calma, né? Não, aquela hora era uma hora de decisão. Então, eu chegava e dava um basta na briga e falava com eles claramente o que eu pensava, ou então a família ia continuar naquele desespero. Nós precisamos ser um povo que traga resposta para o mundo no dia então. Aí você vai ver lá em Malaquias, ele diz, porque o povo está procurando da boca do sacerdote a palavra de instrução. É da boca dos sacerdotes que o povo tem que receber. Agora, se nós tivermos uma palavra dúbia, se a gente não sabe o que falar, como conduzir um povo, ficarmos em cima do muro, como é que o povo vai ser conduzido? Imagina se no meio do Mar Vermelho lá, Deus dá uma ordem, espera aí, deixa eu pensar, para ver como é que vai ser. Não, Deus olhou para Moisés, levanta e marcha, pá. Agora não é hora de ficar orando, agora é hora de marchar. Vai marchar, Moisés, vai levar o povo para marchar. Atravessa o Jordão e faça e aconteça, não sei o que, não sei o que. E Moisés nem queria. Moisés dizia que não sabia falar. Manda meu irmão fazer isso. Não, não vou mandar, não. Deus colocou claramente, vou mandar seu irmão, não. É com você que está o cajado. É com você que está o cajado. Vai você e dá você as ordens. Ah, mas isso é tarefa do meu marido. E se ele não fizer? Você vai ficar esperando ele? Ou no momento de decisão, você vai deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira? Claro que a mulher não pode tomar frente do marido. Isso é triste, isso é vergonhoso. Não, não é disso que eu estou falando. Mas é a mulher sábia de Provérbio 31. É a mulher sábia de Provérbio 14 que edifica a casa. De você chegar e falar para ele na hora certa, no momento certo, sem briga, sem estresse, colocar, olha só, e se você fizesse isso? Se você fizesse isso? Se você fizesse isso, eu acho que a situação seria diferente. E deixa ele pensar. Mas você pode ser a boca de Deus ali. Está na palavra, em Jeremias. Se separares, está desse jeito. Se separares o precioso do vil, você será minha boca na terra. Não lembro agora onde está, mas está em Jeremias. Você pode jogar aí no Google que você vai encontrar. Se separares o precioso do vil, tu serás como a minha boca. E aí Malaquias 1 ou 2 lá, vem e fala isso. Que o povo está esperando da nossa boca. Hoje todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, na terra. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Se você se conserta, se você entrega a sua vida para Jesus e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, você vai ser boca de Deus na terra. Eu hoje vejo, estou chegando num lugar, eu nem respirei. Aí escuto as pessoas dizendo assim, pergunta para ela, ela acabou de chegar, ela vai saber responder isso aí. Aí eu fico olhando e falo assim, Deus, eu nem sabia, não sei nem qual é o assunto, mas qual é o assunto? Posso saber qual é o assunto que eu vou saber responder? Gente, isso é lindo, mas não é por minha causa, porque eu não sou nada, é Ele em mim. Aí vem Colossenses e fala, Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança da glória, você imagina, significa esperança do mundo. Nós hoje somos a esperança do mundo. E aí vem Isaías e fala, e abre bem a tua boca como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Porque se você também não falar, Deus vai cobrar de você. Está errado, está errado. Às vezes as pessoas não gostam de fazer, mas às vezes eu levanto e falo alguma coisa que depois eu até me arrependo. Mas uma coisa eu garanto, nunca passei por um lugar que eu não visse diferença. A Bíblia fala isso também. Nós temos que fazer diferença entre o mundo, o santo e o profano, e o mundo e o limpo. Então, hoje eu quero que você lembre, a nossa agenda, a sua agenda está ligada com o versículo de Mateus 5:37. Você precisa aprender a dizer não. Ah, mas fulano me chamou para isso. Não, hoje eu não posso. Hoje à noite é para o meu marido. Eu digo isso sempre, mas como você marcou isso? Não poderia marcar. Não marca, não. Hoje a noite é nossa. Hoje o dia é nosso. Amanhã é nossa. É tão importante isso. É tão importante. Às vezes a gente vai trabalhando em cima da agenda de maneira que não falte o nosso tempo juntos. O tempo com os filhos, o tempo com os netos. Eu tenho um quadro aqui que eu trouxe e ele falou comigo assim, onde você quer que coloque esse quadro? Quadro de 1 metro. O que mais me chama a atenção ali são as fotos minhas com os meus netos,
fazendo a noite do pijama na minha casa. Gente, que maravilha! Quando eu olho aquele ali, eu fico dando gargalhada sozinha. Isso me tira do estresse. E eu falei, esse quadro, deixa aí, não importa onde ele fique, se fica na parede, fica no chão, não quero nem saber, porque só em olhar para aquele quadro, aí vem o povo e diz para a gente, né, Taninha? Não pode tomar conta dos netos, não, né, Alessandra? Não pode, não. Sabe? Deixa os filhos tomarem conta. Não, eu tomei conta dos meus e tenho uma grata memória, não é? De saber que eu fiz alguma coisa por eles, de receber hoje os recadinhos dos meus netos, ele veio aqui, oi, vovozinha, estou com saudade de você. Oi? Fala sobre isso, né? Que Fala. os pais ajuntarão tesouro para os filhos dos filhos. Exatamente. São tesouros, né? Tá vendo? São tesouros, são tesouros. Tesouro não é só recurso financeiro. Às vezes a gente pensa isso, não. Tesouros são aquele que você deixou, o legado, o famoso legado que Deus colocou para nós. Eu dava para as minhas netas, dei a vida toda, um suco de uva único. Eu não gosto de esquecer disso. Faço questão de lembrar. Um único fruto, suco de uva chamado legado. E aí a mãe, vó, só tem esse suco? Esse suco é maravilhoso. Onde você compra? Ninguém acha esse suco, vó, só você. Aí eu falei, então, querido, é porque esse suco é especial. O nome dele é legado. E aí isso aí tem um significado. Não é só o suco de uva que a vovó está deixando para você. Quando eu estou te dando esse suco de uva, eu estou dizendo para você, eu estou deixando para você um legado de amor, de paz, de alegria, porque eu dou gargalhada com vocês todos os dias. Levei meus netos para andar de bicicleta, vamos. Eu vejo os avós dizendo, que nada, vai você? Pais fazendo isso com os filhos? Não. Chegava na casa das minhas filhas e já falava, vai levantar cedo amanhã, né, vovó? Você é a primeira que levanta. Vou levantar cedo. O que vocês querem fazer amanhã? Quero andar de bicicleta. Quero fazer isso. Então, vamos todos juntos. Fazia o café, o melhor café para eles, dava o café, sentava na mesa junto, fazia questão de eu fazer. E aí, depois que colocávamos o café e tomávamos o café juntos, a gente saía para o parquinho para poder brincar e fazer farra. Eles já diziam, chegou a vovó, chegou a farra. Olha que maravilha! Como é que você está sendo reconhecido pelos seus netos, pelos seus filhos? Eu já chegava cantando e dançando todas as vezes que encontrava com eles. Podia estar triste com algum problema, podia, mas eles não são responsáveis por isso. Então, nós não podemos deixar a tristeza, a decepção, os sentimentos de derrota atrapalhar o nosso dia. Eu preciso dizer sim para aquilo que é bom para a minha alma, para aquilo que vai trazer paz ao meu coração, e preciso dizer não para aquilo que vai transformar o meu dia em coisas negativas. De vez em quando ele fala, você vai atender fulano, né? Porque está precisando muito de você. Eu falei, não. Ele olha, não vou atender fulano, não. Aí ele olha, como? Está com raiva? Eu falei, não estou com raiva. O fulano tem que valorizar o que Deus está fazendo. Deixa a pessoa lá um pouquinho mais. Você pensa que você vai ligar rápido, falar rápido e vai resolver rápido? Não. Jesus levou 3 dias para poder ir ver Lázaro. E é porque não amava? Não. É porque com 3 dias a glória dele ia ser muito maior. Enquanto o povo esperava, a glória dele ia ser muito maior quando ele chegasse. Então, é dessa forma que a gente lida. Às vezes, o seu tempo que você pede, mais um pouquinho, vai trazer vida e mais pessoas ao seu redor. Então, treine hoje a dizer não. Treine a dizer não e a dizer sim para aquilo que é de Deus. Sim para aquilo que é de Deus. Às vezes ele me fala assim, e aí, vamos fazer isso? E eu falo, sim, pode contar com o meu dinheiro. Eu faço questão de dar. No próximo tempo, no próximo mês, eu vou dar. Pode contar comigo. Eu quero fazer parte disso. Eu faço questão. De vez em quando alguém fala, não, você não precisa ajudar. Mas eu faço, eu quero dar. Eu quero ter parte nisso. Esses dias nós passamos em frente da igreja do pastor Sila, aqui em Niterói. E aí eu passei e falei para ele, olha que maravilha. Ali era uma boate das mais famosas, tinha aqui, tinha no Rio. E Deus me disse claramente, nem vou falar tudo, né? Porque não dá, mas Deus me disse claramente, reúne um grupo e vai ali e ora, faz 7 noites de oração em volta da boate. Quem entende, como diz a Bíblia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E entenda o que o Espírito está falando.
Nós e um grupo de Niterói fomos para lá, fizemos 7 noites de oração em volta, dizendo: Senhor, até hoje, quando eu falo nisso, emociona. Os nossos jovens não serão contaminados pela bebedeira dessa boate. Entrou no Rio, mas aqui não. Aqui isso não vai acontecer. 7 noites. Em menos de, talvez, 6 meses, para poder ser boazinha, a boate fechou. E do jeito que nós oramos, fechou aqui e fechou a do Rio. Ontem, para vocês terem uma ideia, deve ter o quê? Uns 15 anos isso ou mais, né? Eu disse para ele: qual o nome do dono das boates? Porque o cara era famosão no Brasil todo. Eu esqueço, mas você vai lembrar. Aí ele falou: claro que eu sei. Ele deu o nome na hora. Eu falei: a gente passando em frente e orando pelo pastor Sila e pela igreja dele. Porque hoje a igreja esteve na mão da Lagoinha e agora está nas mãos do pastor Sila. E aí eu fiquei pensando: um dia eu vou receber a minha porção no céu, quando eu chegar aí, por esse ministério que está aí, que eu nem nunca mais entrei ali. Entrei quando era Lagoinha, mas agora não. Então, eu disse sim para o Senhor num projeto que eu nem podia imaginar. Eu disse sim para o Senhor em chamadas de intercessão mundial, como nós fomos para Portugal, com a Jocum. E Deus tem feito grandes coisas na minha vida. E hoje eu quero dizer: para que você tem dito sim? Para que você tem dito não? Qual é a chamada de Deus para a sua vida? Lembre que tudo que passa disso vem do maligno. Ele vai estar terminando a partir de agora. E nós vamos estar em oração para que você faça a sua agenda do jeito que Deus quer. Coloque a sua agenda aí e nós vamos estar orando pela sua agenda também. Se você precisa de pessoas de treinamento, porque quem trabalha com agenda de recursos financeiros, nós vamos orar. Se você ainda não tem um trabalho fixo, nós vamos orar em cima de tudo isso, porque Deus vai te dar recursos, porque nos últimos dias nós precisamos de recursos para ajudar a obra de Deus no mundo, aonde Deus quiser. Hoje eu tenho a grata alegria de receber de Guiné-Bissau os recadinhos dos nossos lideranças dali, que coisa linda, mostrando a escola aberta lá, funcionando, porque Deus é Deus e a gente contribuindo. Então, não sei o que Deus te chamou para contribuir, não sei o que Deus te chamou para fazer. Pode ser que não seja dinheiro, pode ser um telefonema. Eu tenho famílias inteiras transformadas com um telefonema que eu dei. Então, o que é que Deus te chamou para dizer sim ou não? Amém? Então, muito interessante essa palavra, né? Porque, primeiro, ela trata conosco. Enquanto a Rita falava aqui, eu estava observando e pensando quantas vezes nós falamos sim e quantas vezes nós falamos não, ou seja, quantas vezes nós trocamos, invertemos as ordens, porque não discernimos aquilo que é realmente de fato. Então, estou querendo dizer para vocês que hoje eu estou aprendendo também. Aliás, desde ontem, né? Desde que a palavra veio ao nosso coração, eu comecei a aprender algumas coisas com o Senhor. E ontem nós vivemos uma experiência interessante, ao qual eu aplico essa palavra de Mateus 5:37. É muito comum a gente, quando não sabe o que dizer, usar a palavra talvez, mais ou menos, quem sabe. São palavras que nos colocam em cima do muro. E quando a Bíblia diz para a gente observar isso, ele diz assim: seja, porém, o vosso falar. Abre um leque de opção para o nosso dia a dia. E eu falei assim: em tudo nós precisamos definir sim ou não. Escolhei hoje o caminho que deve andar, sim ou não. Eu quero escolher, eu vou escolher. Escolhe a faculdade que você vai fazer. O nosso sim, há poder nessa palavra. O nosso não dá sentido àquilo que nos foi perguntado. Então, ontem eu sou muito precipitado em algumas coisas, né? E alguém me perguntou assim: vamos fazer isso, 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 vamos viajar junto, vamos não sei o que. Eu, sim, vamos, adoro viajar, né? Então, vamos de carro, adoro dirigir. E eu, de imediato, já coloquei sim.
E aí todo mundo já planejando uma viagem que nunca tinha sido imaginado. A própria pessoa falou, né? Eu não pensava nem pensando nisso, me veio aqui agora. E essas precipitações, às vezes, deixam a gente em embaraço, dá um nó, e depois, né, é igual dizer que o Brasil é feito por nós, só falta saber quem vai desatar os nós. Depois a gente fica procurando Deus para desatar os nós que nós mesmos demos. Por quê? Não soubemos aplicar a palavra certa. Sim, vamos orar. Isso é muito bom quando a gente entende esse tempo que Deus nos dá para enviar a resposta que Ele tem para nós, né? Na igreja eu faço muito isso. Chega assim, termina o culto e vem, pastor, podemos fazer isso assim, assim? Vamos orar. Pastor, o senhor libera para eu fazer? Vamos orar. Aí isso dá um tempo para a gente ouvir Deus. Então, que a gente possa também, nessa manhã, aprender isso. Sim, sim, não, não, seja o vosso falar. E quando não houver a resposta certa, vamos orar para que Deus nos sinalize. Porque Deus dá em sonho e visão, na sua própria palavra, Ele revela aquilo que é o melhor para nós. E que a gente possa colocar isso em prática. Porque depois eu fui conversar com a Rita, ela apontou, sinalizou algumas áreas, algumas situações, e que talvez não fosse boa essa viagem, ainda que a proposta tenha sido interessante, mas talvez não fosse para esse momento, para aquele momento. E isso traz para a gente um aprendizado. E nós somos assim, precisamos aprender uns com os outros. Então, essa palavra ela não pode ficar na superficialidade, não pode ficar no eu sou ouvinte, mas temos que ser praticante dessa palavra, porque isso vai fazer diferença na sua vida, no seu relacionamento, no relacionamento com o marido, com os filhos, com a família, né? Quantas vezes nós somos lançados diante de situações ao qual nós precisamos dar uma resposta sim ou não. E que essa resposta possa ser segundo a palavra que Deus tem liberado no nosso coração. Então, nessa manhã, eu quero assim, já agradecer a Deus pela vida dos maridos aqui. Eu comecei anotando 4 nomes. Já tenho aqui 7 nomes, alguns já foram colocados aí. E Deus colocou que a gente pode atingir 12 homens de fé, que eu vou estar orando por eles. Temos 7 aqui, eu tinha esquecido do Marcelo, o Erivaldo, e foi colocado ali o Edilson, coloquei o Márcio, o Osmar, o Sócrates, o Tiago. E se houver algum marido, algum nome que você queira acrescentar aqui, você pode colocar aí depois no grupo, e nós vamos estar trazendo para essa lista de intercessão, ok? Então, amados, Eduardo, ok. Nós precisamos tomar posse de cada palavra que Deus tem nos enviado, porque eu creio que são recados de Deus, eu costumo chamar de conselhos de Deus. E quando a gente ouve os bons conselhos, a palavra de Deus diz que a multidão de conselhos há... Na multidão de conselheiros há sabedoria. Amém. E nós precisamos entender que essa segunda-feira Deus tem reservado para trazer conselhos. E bons conselhos a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de lado, porque eles vão fazer diferença quando nós precisarmos dizer sim ou não. Edilson da Silva. Dizer sim ou não é importante para Deus ouvir a nossa oração. E eu creio que Deus vai agir. Não está dando nem tempo de falar e escrever aqui, mas glória a Deus. Já vamos aqui para 10, 11, falta 2, né? No mínimo. Então, para completar isso, Deus é bom demais. Hoje eu estava muito alegre, acordei alegre, disposto, e falei, Senhor, que dia lindo. Não é nem pelo sol, não é nem pelo a natureza, mas é pelo que Deus está fazendo. Eu estou vendo Deus movimentar as águas, né? E nós conhecemos o texto que diz que
Quando Deus, o anjo descia e movimentava as águas, havia milagre. Então, eu quero dizer isso para você. Hoje é dia de milagre. O seu sim, o seu não vai ser transformado em milagre. Tenha coragem. Como disse Deus a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. E quando você falar sim ou não, seja essa palavra a direção de Deus para a sua vida, para que você possa consertar e muitas vezes cuidar de alguém que está precisando ouvir um não. Existe um livro que diz assim, quando é necessário dizer não? A gente tem dificuldade de falar não. Eu tenho dificuldade, mas quero, a partir de agora, aplicar isso de uma maneira consciente. O meu não é só para me livrar do meu problema. O meu não tem que ser para dar oportunidade àquele que está diante de mim, que pode estar inserido em um erro. É um não consciente. Que o meu sim não seja apenas para me livrar da situação de embaraço, mas seja consciente. Deus está comigo nesse sim. Então, eu vou sim. Eu posso ir, eu posso fazer, porque Deus me dá condições para isso. Então, o nosso sim, o nosso não, ele tem a ver com o nosso dia a dia. Vamos aplicar isso no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que nós teremos testemunhos aqui de situações que vinham se prolongando. Hoje eu li 2 vezes no Provérbio do Dia sobre procrastinação. Às vezes a gente não fala sim, às vezes a gente não fala não, e a gente fica em cima do muro e a situação vai se arrastando. A situação vai se tornando insuportável. E quando transborda, a gente vê que o prejuízo, né, causado pela nossa falta de determinação trouxe um estrago, fez um estrago. Então, sejamos prudentes e ouçamos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus renove a sua vida pelo sim, pelo não, e que Deus te dê um dia maravilhoso na presença dele. Amém. Nós vamos estar orando e vamos estar orando específico pelo resgate de maridos, de filhos, de pessoas da nossa família que ainda não têm o Senhor. Nós vimos aqui escrito, algumas esposas colocaram desejo de ver os maridos juntos com elas. Então, nós vamos estar orando em cima disso, lembrando que com amor e oração você muda qualquer situação, tá? Então, convida ele para estar na live, convida ele para estar com a gente. Hoje pode ser que ele não venha, mas nunca diga, ele não vem. A gente escuta muitas pessoas dizendo isso, ele não vem. Que não seja preciso, né? Ninguém bater na traseira do seu carro para poder vir. Né? Verdade. Isso vai virar um capítulo do livro. Eu já anotei aqui. Muito interessante. Nem eu não ele não sabia lembrava, dessa, não nem foi Deus lembrando agora. Mas Deus faz até isso, né? Causa muitas dele. Eu costumo brincar com ele, não vem não, depois não, vai acabar tendo um problema lá na frente. Deixa eu perguntar aqui, amor. Esses nomes, maridos, foram colocados, eles ficam gravados lá no grupo? Não, pode colocar no então, grupo. Se a Ana ou o Roberto, alguém puder colocar aí no grupo esses nomes para mim, porque eu não sei se eu anotei todos, mas seria interessante. Olha lá quem entrou na oração final. Olha lá, Osmar, todo. Grande Osmar. Tá bom, hoje tá chegou. Tudo bem? Desde o início. Vamos orar. Para todos. Bom dia, Deus abençoe. Juntinho aí. Juntinho, olha, nós precisamos crer. Deixa eu... Né? Alguém falou essa semana sobre a vigília. Nós não temos data ainda, mas eu creio que essa vigília, Osmar, e você sabe disso também. Uma vigília em Campinas, que a Ana Paula está preparando. Isso. Vamos organizar aí, que a gente está, assim, querendo mesmo viver esse momento com vocês, tá bom? Amém. Nós vamos estar indo, se Deus quiser, a gente vai estar indo. Né? Amém. E as mulheres que não têm os maridos aqui ainda, lembra disso. Quando eu entendi o que uma mulher virtuosa precisa fazer para alcançar o marido, em menos de 1 ano, meu primeiro marido se converteu. E tudo que ele dizia que não ia ser, ele foi. Morreu como pastor. Depois a gente viaja o mundo por mais de uns 30 anos, uns 25 anos, né? Nós tínhamos 35 anos de casado. Então, hoje eu quero dizer, não desanima. Quando eu comecei a viver essa vida intensa com Deus, em menos de 1 ano, meu marido estava do lado, sem eu chamar, sem eu empurrar.
E ele entrou na igreja e falou, a partir de hoje eu vou servir esse Deus seu juntinho com você. Então hoje, o que é difícil para você? Treine isso. Às vezes eu quero um marido perseverante, mas eu entro na live sem compromisso, eu entro na hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Não, o que Deus te chamou para fazer? Então, o que Deus te chamou para fazer, faça bem feito, faça com amor. E ele vai vendo isso tudo e ele vai querer. E vai chamando, não para de chamar. Olha só, dá para você sair de casa um pouquinho mais tarde, para você poder ficar comigo na live? Eu quero que você veja, que você assista, porque é uma live diferenciada. Não é porque nós somos diferentes, não, é porque nós temos um propósito diferente. De orar, pedindo resgate de famílias inteiras para Deus. Famílias inteiras para Deus. Se hoje eu estou vendo minhas filhas servindo a Deus, trabalhando com famílias, não é à toa. Foi tudo que eu orei a vida toda. E sem influenciar, sem falar direto, os próprios líderes delas chamaram elas para poder fazer tudo isso. E aí eu fico vendo o que nós estamos fazendo para deixar de marca para os nossos filhos. Nossos filhos, nossa família, precisa ver que em nós existe esse desejo de buscar a Deus, para que eles também venham. Eu, por exemplo, minha mãe marcou a minha vida. Todos os dias, 6 horas da manhã, quando eu acordava, ela já estava de joelho na beirada da cama orando por mim. Era ela que preparava o meu café. Então, hoje eu quero deixar isso para você. Com que você tem marcado a vida do seu marido e dos seus filhos? Seu marido tem visto você orando, buscando a Deus? Você tem trazido esse tempo de amor, de carinho, de aconchego para ele? Eu costumo dizer que a esposa deve ser como uma árvore frondosa. Aquela árvore de descanso, quando o marido entrar em casa, você já vem com aquela aguinha gelada para ele, que ele gosta. No meu caso, é o chá quente. Mas cada um gosta de uma coisa. Você vai fazer isso. Você vai ver que Deus vai fazer coisas novas também na sua família. Amém? Vamos orar. Coloca já agora diante de Deus a sua casa. Senhor querido, Senhor amado, nós queremos te louvar, Pai, te adorar, te agradecer pela vida desse grupo. Obrigado, Senhor. Muito obrigada mesmo, Senhor, por ver o que o Senhor está fazendo em cada família aqui representada, ver o movimento dessas mulheres se levantando para trabalhar nas suas próprias igrejas. Que maravilha, Pai, nas famílias. Ver, ó Deus, os maridos também honrando essas mulheres. Obrigado, que maravilha. Obrigado. Continua mesmo, Senhor, trabalhando. Obrigado pelos casamentos que já foram restaurados nesse lugar. Muito obrigado, Deus, pelas mulheres humildes que o Senhor tem levantado para se humilhar, para baixar, para amar e honrar os maridos, ó Deus. Muito obrigada. Continua mesmo cuidando, Pai. Abençoa esse casal, Pai, sim, Senhor, que eu lembrei agora da Rua da Conceição. Cuida dele, me ajuda a encontrá-los, Senhor, novamente, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os filhos e os netos, os irmãos, os tios, os primos, Senhor, os avós, Senhor, que todos possam ser alcançados nessa manhã de segunda-feira e que nós tenhamos uma semana próspera em todas as áreas, que haja suprimento, que haja emprego para os desempregados, que haja paz, alegria, amor, Senhor, nos lares, e abençoe a agenda de cada um, para que essa semana algo novo aconteça nas nossas agendas. Amém. Nós te pedimos, chova recursos financeiros, Senhor, para todas as famílias. Chova, 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 Pai, para que eles tenham muito para fazer a tua obra, aonde e como o Senhor mandar. Obrigada pelo muito que já tem sido feito através dessas mulheres, Senhor. Mas continua, prepara tudo. E nós já te agradecemos. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Deus abençoe os maridos, esposas, os filhos, toda a família, em nome de Jesus. Manda os recadinhos no grupo aí pra gente, tá bom? O que vocês precisarem. Amém, pastora. Muito obrigada. Nada. Paz. Tchau.